Hoje estamos aqui gravando mais um episódio do Recorte Jurídico, recebendo a analista comportamental e Master Coach, nossa amiga Ineide Costa. Ineide, é um prazer receber você hoje no nosso quadro para falar um pouquinho sobre saúde mental e especificamente sobre a NR1. Mas antes de começar o tema, eu queria que você se apresentasse ao nosso público falando um pouquinho sobre a Ineide Costa como pessoa. Pode ficar à Muito vontade. obrigada pelo convite, Davi. Eu que me sinto honrada de participar hoje desse quadro, extremamente necessário para nós poder estar acompanhando o que está acontecendo, principalmente com esse recorte jurídico. Vocês trazem muito conteúdo de valor e parabéns. Quem é a Ineide Costa? Davi, eu sou uma empreendedora, né, que amo empreender. Hoje eu tenho uma empresa no segmento de treinamentos e palestras, trabalho ajudando pequenas empresas, aquelas empresas que têm até 30 colaboradores, onde o empresário ainda está dentro do operacional e ele esqueceu que quem faz a empresa crescer é o time. Então, eu sou uma treinadora comportamental que eu ajudo esse empresário treinando o time, desenvolvendo a performance, desenvolvendo a autorresponsabilidade, ajudando, contribuindo. E dentro também fazendo análise comportamental para saber qual é o perfil certo, para a vaga certa, para diminuir, inclusive, problemas que hoje a gente vai falar aqui, trazendo a NR1. A senhora é um anjo para os empresários daqui de Teresina e para tanto do Brasil, né? Acredito que a senhora aqui no Nordeste já tem feito palestra no Ceará, em São Luís, em Natal, São Paulo, né? A senhora me contou um caso de São Paulo, me conta mais só aquela história para a gente adentrar o tema, aquela história de São Paulo que a senhora está falando sobre o fazendeiro, que ele entrou em contato contigo muito por conta do teu conteúdo. Sim, ele já me seguia nas redes sociais e eu fui a São Paulo para fazer o lançamento do meu livro, em Alphaville, São Paulo. E quando eu cheguei, aquela estratégia de marketing, né, que a gente usa, fazer um story, e eu cheguei em São Paulo. Eu não imaginava que ali, naquela região, tinha alguém que já me seguia. E ele mandou um direct: sério que você está aqui? Eu te sigo, gosto do teu conteúdo. E eu trabalho no segmento de tomate e cereja. Estou aqui localizado na cidade de Ribeirão Branco. Que tal você aproveitar e vir aqui na minha cidade fazer uma palestra para um grupo de empresários? É interessante, Davi, que a gente às vezes olha, mas é impossível, eu vim para outra coisa. Ali eu juntei o útil ao agradável, a fome com a vontade de comer. Então, eu simplesmente busquei, resolvi tudo, a gente foi para a cidade dele, realizamos uma palestra para um grupo de 17 empresários, gerou um ecossistema poderoso, nos tornamos hoje amigos, vez ou outra, quando ele está precisando de uma demanda, entra em contato comigo, além de outros clientes que vieram a partir dele. Então, veja o quanto que o posicionamento na rede social e o conteúdo, porque ele só veio até mim porque, vez ou outra, eu estou gravando um vídeo falando sobre a importância de certas coisas que acontecem dentro do ambiente de trabalho. E ele, certamente, consumindo esse conteúdo, ele viu que fazia sentido e acabou que gerando essa oportunidade de trabalho. É essa pessoa que eu estou trazendo para vocês hoje para falar sobre a NR1. Eu queria começar com uma pergunta para a gente adentrar o tema. O que a NR1 define como risco ocupacional relacionado à saúde mental? Bom, primeiramente vamos trazer por que veio à tona essa história da NR1. Né? Para você que ainda não entende, para você que está ainda por fora achando que NR1 é algo que veio para complicar a vida do empresário, pelo contrário, veio para contribuir, porque um time saudável gera negócio, gera isso aqui, ó, gera lucro. Então, vamos lá, a NR1, ela, em agosto de 2024, ela teve uma atualização. Essa atualização dela trouxe a obrigatoriedade do empresário trabalhar as questões psicossocial do empregado. Isso significa dizer o quê? Da empresa. Psicossocial se refere a ambiente. Significa dizer que a empresa ela tem que ter um ambiente saudável, propício, que gere uma energia positiva, que ela tem que ter um ambiente onde o colaborador desenvolva o seu trabalho de uma forma saudável. Perfeito. O que nós vemos muito hoje? Empresas que às vezes promovem um café da manhã, promovem uma coisinha para gerar aquela coisa lá do Instagram, tal, aquele negócio todo, mas no dia a dia é um ambiente tóxico. E esse ambiente tóxico acaba que afetando a condição mental do colaborador.
Então, a NR1, ela veio justamente com novas diretrizes, aonde hoje as empresas elas têm a obrigação, ela começa a estar em vigor agora a partir de maio de 2025, aonde o empresário ele tem a obrigação de medir as demandas que ele dá para o colaborador. Será que aquela demanda que ele está dando é condizente com a capacidade daquela pessoa entregar naquele momento? O autocontrole no sentido de autonomia. Tipo, eu quero o melhor do meu colaborador, mas eu que decido tudo sempre do meu jeito, fazendo com que o colaborador nunca se sinta participativo dentro do ambiente de trabalho. E pertencimento, reconhecimento e várias outras coisas que são importante hoje o empregador trazer dentro do ambiente de trabalho. E isso são as principais novas diretrizes trazidas hoje pela NR1, que para quem não sabe significa Norma Regulamentadora número 1, ou seja, é a mãe de todas as NRs. Ao todo existe 38 NRs e a NR1 é a primeira. Eu queria que a senhora falasse sobre qual é a responsabilidade do empregador em relação à saúde mental do seu empregado. Dentro da NR1, a principal responsabilidade dele é oferecer um ambiente de trabalho saudável. E isso é um desafio muito grande, sabe, Davi? Por quê? Porque a gente está falando de algo muito subjetivo. Tipo, o teu estilo de vida, dependendo do teu estilo de vida, o problema que você desenvolva dentro da empresa, tipo ansiedade, que hoje é a terceira causa de absenteísmo do Brasil, é a ansiedade. O que é absenteísmo, gente? É aquela pessoa que está colocando muito atestado, licença, que está empregado, mas quase não está frequentando o trabalho. Então, a terceira causa hoje no Brasil de absenteísmo é a ansiedade. E muitas vezes o meu estilo de vida me leva a ser uma pessoa ansiosa. Então, por mais que o empregador ele gere um ambiente saudável, ele tem que também treinar aquele time para que ele seja um time autorresponsável, para entender que se dentro das 24 horas dele, ele não tiver a responsabilidade do tempo de sono necessário, de hábitos saudáveis, alimentação a menos estimulante possível, bebida alcoólica o menos possível durante o período ali da semana de trabalho. Não adianta o empregador gerar o melhor ambiente se esse empregado não tiver essa consciência que o estilo de vida dele vai influenciar na condição mental dele. Eu queria que a senhora falasse, por exemplo, eu me lembro de ter conversado contigo uma vez, e tu me diz assim, Davi, é porque às vezes o empregado ele confunde um problema pessoal com um problema do trabalho e acaba colocando aquele problema pessoal dentro do seu trabalho. Como assim? Às vezes ele tá tendo um problema com a esposa, ele tá tendo um problema dentro da casa dele e ele leva aquilo pro trabalho. Como é que eu, como empregador, eu consigo deixar um ambiente de conscientização para que a pessoa consiga separar e até ter essa autorresponsabilidade e dizer assim, eu bebi muito na sexta-feira e no sábado, por isso que eu tô um bagaço na segunda-feira. Como é que eu faço isso? Primeiro, por isso mesmo que os treinamentos dentro do ambiente de trabalho são necessários, porque você está trazendo uma coisa que trabalha muito a questão da inteligência emocional. O que é inteligência emocional? Eu entender que na minha casa as coisas não estão tão boas, mas a minha empresa na qual eu trabalho não tem responsabilidade sobre a minha casa. Se eu não resolvo os meus problemas pessoais da minha casa, eu não vou solucionar os problemas. A minha empresa não vai solucionar, pelo contrário. Dentro da empresa eu vou criar outros problemas se eu não conseguir dividir isso. E como que se divide? Entendendo que a nossa vida, ela é uma vida sistêmica. Eu e Neide, por exemplo, eu sou mãe, eu sou dona de casa, eu sou empresária, eu sou master coach, sou analista, presto serviço em vários lugares. Eu tenho uma vida 100% maravilhosa o tempo todo? Não. Tem os meus desafios, tem os meus perrengues, tem aquele cliente que contrata e depois desiste, depois de você já ter feito 50% do serviço. Tem aquele cliente que te trata mal, que fala com você de uma forma que você não se sentiu valorizada. Só que eu não tenho controle sobre o cliente, mas eu tenho controle sobre a minha reação. Então, a inteligência emocional é quando eu tenho essa capacidade de olhar para o meu entorno e perceber a vida que eu estou vivendo, a bagaceira que eu estou vivendo hoje é resultado dos meus hábitos.
Então, tem muitos colaboradores, Davi, que o que é que ele faz? Ele não é um bom, tipo aquela pessoa que ele chega em casa no final da noite, aí vai pro videogame, ou vai pros jogos, ou sai pro barzinho, aí chega em casa, gera uma confusão com a esposa, não é um pai presente, já sai para trabalhar irritado, chateado. Quando ele chega dentro da empresa, o que que ele quer? Aquela história, uma gota d'água para gerar uma tempestade. Então, o chefe, que de repente está com uma folha de pagamento gigantesca, está com uma infinidade de coisa que não é fácil você manter um CNPJ, o cara tem que ter um CPF fera para ele conseguir manter um CNPJ bacana. E aí aquele cara, ele simplesmente, uma coisinha que ele fala, o que que o colaborador faz? Vou processar, porque me distratou, falou mal comigo e tal. Na verdade, não foi a empresa. Ele trouxe já uma sequência de comportamentos que gerou aquilo ali. Então ele está pegando o e alguém tem que gancho. pagar, né? E aí quem é que é Por isso mais que a gente fácil fala de pagar? autorresponsabilidade, né? Exato. Alguém tem que pagar. Aí na cabeça dele quem tem que pagar é o que é beneficiado, porque o empregador ele sempre é o beneficiado. Então quem vai pagar é o rei. Nós somos um país colonizado, então quem paga é o rei. É o rei que cobra imposto. Infelizmente, essa mentalidade de realmente de um país colonizado está levando muita gente a ter esse pensamento. Infelizmente, é essa a verdade. Entendeu? E aí outra coisa, que você que é empresário, você que tem empresa, invista num contratamento, quando você for fazer uma contratação, invista numa contratação de verdade, não escolha apenas pelo currículo, ou então, o meu amigo disse que esse fulano aqui dá certo, não faça isso. Faça um sistema de contratação onde você busque entender qual é o estilo de vida daquela pessoa, porque o estilo de vida dela vai interferir nos resultados do seu negócio. Aqui fala sobre documentos que são exigidos, né? Pela essa norma regulamentadora. E pode incluir registro relacionado à saúde mental dos trabalhadores. Como é que eu faço esse levantamento desses documentos? Hoje existe alguns mecanismos que é tipo, você tem, por exemplo, a saúde, tem a saúde do trabalho, medicina do trabalho, né? Quando você faz uma contratação, quando você tem uma pessoa que vai prestar um serviço para você, você tem que ter alguém apto da área de saúde que vai poder medir, que é uma espécie de feedback, biofeedback. Como é que é esse biofeedback? E esse biofeedback tem que ser feito por alguém capacitado. Como é que seria isso? Vamos supor que você está chegando aqui e você está apresentando algumas características que está me fazendo perceber que você não está produzindo tão bem. Porque aí entra o que a gente chama de presenteísmo. Enquanto que o absenteísmo é quando a pessoa não vai trabalhar porque colocou um atestado ou uma licença, ou nem colocou, mas não aguentou ir trabalhar. O presenteísmo, eu vou trabalhar, mas não produzo. E já existe uma estatística de quase 15% de colaboradores dentro da empresa em estado de presenteísmo. O que é isso? Eu estou lá, mas não estou fazendo nada. E, Neide, qual é o risco disso dentro da empresa? Por exemplo, para um cargo na área administrativa, eu posso passar uma nota fiscal errada, eu posso passar um troco errado para o meu cliente, eu posso vender um produto e entregar outro, porque a minha cabeça não está ali. E dentro de uma área operacional, aquela pessoa que trabalha, por exemplo, com maquinários, um motorista que está, por exemplo, dirigindo um ônibus lotado de passageiros, se eu estou em estado de presenteísmo, corre o risco de eu passar um sinal vermelho, de eu fazer uma ultrapassagem, fazer algo que possa prejudicar a vida de quem? Das pessoas que estão ali. Então, quando o corpo fala, Davi, quando eu vejo um colaborador que ele, nossa, fulano ele é tão assim, ativo e tal, do nada ele mudou. Então, a gente tem, é aí onde entra as ferramentas, o biofeedback. Fulano, vem cá, vamos aqui conversar. Aí você chega naquela pessoa responsável e apta para aplicar aquela ferramenta, onde você faz, fulano, me fala como é que anda o teu sono? Como é que anda a tua qualidade de sono? Como é que tem sido? E a tua rotina? Me fala um pouquinho. Você vai ter ali uma aplicação. Como é que está a família? E ali você vai entendendo como é que está o estilo de vida daquela pessoa. E tem outras ferramentas aplicadas pelos médicos. Que é tipo, por exemplo, eles colocam eletrodos no corpo daquele colaborador e eles colocam aquela pessoa para, por exemplo, respondendo uma série de perguntas. Durante aquele período, ele estimula alguma coisa para que eu gere em você um estresse.
naquele momento, o resultado vai ser visível ali naquela tela. E aquela pessoa vai chegar e dizer, você viu como por conta de algo simples, o teu cortisol subiu, os teus batimentos modificaram e tudo isso gera uma série de resultados no teu organismo. Então aquilo ali serve. Imagine uma pessoa que vive fumando demais, bebendo demais, não tem hora para dormir, não tem hora para acordar, não tem hábitos saudáveis, não pratica atividade física. Como que anda o nível de cortisol dessa pessoa? Então, existem inúmeras ferramentas e inúmeras coisas que hoje a NR1, inclusive você que é empresário, busca ajuda da pessoa que te acompanha, da medicina do trabalho, que ela tem um número, todos os documentos necessários para que você possa estar dentro da lei e você não sair prejudicado. Rapidinho, para a gente resumir, os 3 principais pontos que o empresário deve aplicar positivamente e os 3 principais pontos negativamente que devem ser agidos em cima. Os 3 principais pontos. Primeiro, uma contratação feita com cuidado. Não contrate qualquer pessoa e nem por indicação, porque você não sabe qual é o estilo de vida daquela pessoa e pode estar prejudicando o seu negócio. Segundo, treinamento para o seu time. Invista no seu time. Um time treinado, ele gera lucro, como eu já falei anteriormente. E terceiro, autorresponsabilidade também da empresa. Dela gerar um ambiente saudável, onde ela promova saúde, promova bem-estar e promova, de fato, um ambiente onde a pessoa possa estar trabalhando, se sentindo bem. E os 3 pontos negativos, né? Os 3 pontos que podem acarretar caso a gente não faça esse positivo. Pronto, os 3 pontos negativos. Começa entrando a questão do absenteísmo, né? Se você começa a perceber que o teu colaborador não está bem, você posterga pedir ajuda, posterga buscar entender o que é que está acontecendo. Ele vai colocar um atestado, ele vai colocar uma licença, ele vai correr o risco de ser afastado e de gerar uma despesa sem estar dentro da empresa, desenvolvendo o trabalho dele. Segundo ponto, quebra aquela mentalidade de dizer, mas é caro fazer treinamentos. Caro é você manter a pessoa errada dentro da tua empresa. Então, desenvolva treinamentos trazendo principalmente o tema da autorresponsabilidade. E terceiro, conheça o perfil comportamental do seu time. Porque quando você não faz isso, pegando o gancho rapidinho, imagine, eu costumo dizer que uma dor que não sangra, ela dói em dobro. O que significa dizer? Existe um perfil comportamental dentro das empresas, que é o que a gente chama de o perfil conforme estável. Esse perfil, as expressões faciais dele, você não consegue perceber se ele está alegre, feliz, triste, satisfeito, insatisfeito. Ele é o mesmo o tempo todo. Agora imagine se essa pessoa estiver com a depressão aguda. Como é que você vai saber? Se a cara dele é o mesmo e ele não expressa as emoções. Então, Davi, é por isso que é importante você desenvolver isso, conhecer o perfil de cada um. Porque você vai dizer, não, o fulano não está calado porque ele está calado. Ele é assim, mas de repente atrás disso pode ter um problema. Vamos investigar. Entendeu? Então, esses são os 3 pontos negativos que pode gerar um problema no futuro. Agradecer a participação da nossa convidada, analista comportamental e Master Coach, Ineide Costa. E agora que ela pensa que terminou, né? A gente vai fazer a pergunta surpresa. Eu queria que a senhora deixasse a indicação de um livro. E no seu caso, eu não queria indicação de um livro. Eu queria que você fizesse um resumo rápido do livro que você fez, falasse um pouquinho da sua obra e uma frase para os nossos ouvintes e telespectadores. Pode ficar à vontade. Uau, que maravilha. Bom, eu tenho hoje um livro dos bastidores para o palco. É um livro em coautoria com outras mulheres que saíram de uma condição lá daquela condição, nossa, fulana deu certo na vida. E uma coisa que eu falo muito é que só ter consciência do problema não gera resultado, atitude sim. Eu posso olhar para a minha vida e ver que ela está na vida de merda, mas se eu não fizer nada para mudar isso, a minha vida vai continuar do mesmo jeito. Então, o meu livro, ele fala justamente que não é o meu passado, não é o que eu vivi, não é as situações ruins, não são as circunstâncias que vão dizer aonde eu vou chegar, mas é a atitude que eu tenho no aqui e no agora. São as ações e os passos que eu dou em direção ao futuro que eu quero. Ou seja, eu tenho que ter uma visão de futuro com foco no presente, porque uma visão sem foco é só
brincadeira, não vai para canto nenhum. Ineide, para quem quiser acompanhar as tuas redes sociais, deixa o arroba pra gente, por favor. O meu Instagram é Costa Ineide Master Coach. Tô sempre lá dando dicas, ajudando, então me siga lá. E o Facebook é Ineide Pereira. Eu queria agora sim agradecer a tua participação no Recorte Jurídico, tá bom? E também estender o convite para que você venha mais vezes, viu, minha amiga? Será um prazer imenso, eu agradeço por você ter me convidado, foi uma imensa satisfação ter participado desse quadro com você. A você que assistiu esse episódio, você pode acompanhar nas nossas redes sociais e também no nosso canal de YouTube e Spotify. Os episódios estão atualizados e lá você vai poder também conferir junto com o meu parceiro de bancada e co-host, Kennedy Amorim. Um abraço para você e até mais.